Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas cidades do estado de São Paulo para se viver, né? Informações muito importantes. Quais são as melhores cidades do estado de São Paulo para se viver? É um estado um dos maiores estados aí do Brasil, para muitos até o maior estado, né? Não é o maior estado em municípios do Brasil, né? Minas Gerais tem mais municípios que São Paulo, mas em relação à economia, toda essa parte econômica, São Paulo tem um estado muito forte mesmo. E vou passar algumas informações aí importantes sobre cidades, tanto da região do interior quanto do litoral também, né? Eu vou falar em 5 cidades que são referências do estado para se viver. É lógico que eu não vou falar sobre a capital São Paulo, né? Porque a capital São Paulo é uma cidade que disparadamente é a maior do Brasil, tem mais de 12 milhões de habitantes, então é uma cidade muito populosa, onde tem muitas empresas conceituadas e contrata bastante, né? Então é uma cidade fora da curva em relação a outras cidades que nós temos aí no Brasil todo e também no estado de São Paulo. Então eu vou falar cidades que pertencem aí ao interior e ao litoral, né? Vamos começar aqui por Santos, que é a cidade do litoral, que é uma cidade muito interessante para se viver. Eu vou falar os pontos positivos e negativos, né? Começando lá positivo aí, Santos é uma cidade muito aconchegante, cidade bonita, né? Qualidade de vida alta, muito lugar para você passear, se divertir, muito bom para trabalho, né? Bastante empregos, oportunidades, bom para estudar, né? Então é uma cidade bem interessante, bonita, né? Cidade de praia, também isso chama bastante atenção de qualquer pessoa que queira morar em Santos. Mas tem um ponto negativo, que é uma coisa muito séria, que é a parte do aluguel, né? Os preços de moradia em Santos e região são muito caros. Isso atrapalha bastante pessoas que queiram morar em Santos por causa dos valores, são altíssimos, né? Ou você tem que acabar morando em regiões muito afastadas da praia, da área central ali de Santos, regiões mais perigosas, e isso infelizmente não é a melhor opção para qualquer pessoa. Então o Santos para mim tem esse grande problema, como a maioria das cidades litorâneas do Brasil, né? Os preços de aluguéis de moradia, né? de financiamento são muito ruins, e infelizmente eu sou natural de uma cidade litorânea, mas hoje eu já não vejo a praia com bons olhos, que antigamente, por causa que o custo de vida para morar na praia é muito caro, e isso desanima bastante para você morar na praia e ter uma boa condição. Aí você tem que ganhar bem. Se você não ganhar bem, você acaba morando em periferia, acaba morando em regiões mais perigosas aí do litoral, e isso não é uma boa ideia. Você não vai viver completamente paz. Então o Santos tem esse grande problema, que é o custo de vida, principalmente por causa da moradia, é o ponto negativo. Mas o ponto positivo de Santos, disparadamente aí, é os bons empregos que tem na área do porto, e também qualidade de vida para você, né, passear, se divertir, ter uma praia à disposição aí a hora que você quiser. Então para mim isso é o ponto positivo de Santos. Agora a segunda cidade que eu vou, né, deixar aí para vocês é a cidade de Sorocaba, uma cidade muito conhecida, cidade grande, com mais de 600 mil habitantes, fica próximo da capital, uma cidade muito boa para trabalho também, tão boa quanto Santos aí, mas uma outra área, voltada mais à área industrial e área comercial também, e uma cidade muito boa, agradável para se viver, uma cidade mais segura do que Santos hoje para se viver, uma cidade tranquila. Então esse é um ponto positivo. O ponto negativo de Sorocaba já vou falando, que é a parte aí do lazer. Talvez para quem está acostumado a morar em praia, que nem eu, não vai se acostumar tão fácil em morar em Sorocaba, em algumas cidades do interior. Para mim esse é o problema de Sorocaba, mas é um problema que dá para você tirar de letra, não é uma coisa absurda, não é uma coisa grave, que você consegue viver, conviver sem problema nenhum. Então Sorocaba tem essa característica, cidade grande, cidade interior, mas não tem a praia. Então para quem tem costume de morar em praia, talvez vai sentir um pouquinho no começo, mas depois vai acostumar, porque Sorocaba é muito bom, aluguéis são bem melhores que na praia, os preços dos aluguéis são muito mais baratos, tem a mesma quantidade de empregos do que em Santos.
É uma cidade muito boa, eu recomendo bastante Sorocaba. A terceira cidade aí é São José dos Campos, né? São José dos Campos é uma cidade muito moderna, né? É muito parecida com São Paulo em algumas coisas. É uma cidade muito parecida com Sorocaba em relação a empregos também, muita oportunidade de trabalho. Essas cidades que eu vou passar para vocês são todas cidades muito boas para trabalho, para oportunidades, para estudar, são cidades excelentes. Então, São José dos Campos também muito boa, é uma cidade bem legal. Ela tem uma vantagem que ela fica próxima do litoral norte, então para quem gosta de praia vai ficar próximo da praia. É uma cidade bem interessante. É uma cidade, ao meu ver, que ela não é tão segura que nem Sorocaba, né? Eu acho que até por ficar mais próximo de São Paulo, talvez isso seja um motivo, eu não sei exatamente se é isso. Isso é uma opinião minha. Então, São José dos Campos tem uma cara mais de cidade grande do que Sorocaba. Sorocaba eu vejo ainda como mais um interior, né? Eu acho que Sorocaba tem mais cara de interior do que São José dos Campos, que parece muito com São Paulo, mas é uma cidade excelente. Pontos positivos é a quantidade de empregos que tem, para mim é muito bom São José dos Campos. O ponto negativo é não tem a mesma segurança do que algumas cidades do interior tenham, até parece muito com São Paulo, com as regiões, com as cidades da capital aí. Então isso é um probleminha, mas também que eu não vejo problemas. Eu acho que todas as cidades que eu falei até agora, São José dos Campos, Sorocaba, Santos é a mais perigosa até o momento. Então Santos tem esse problema por causa do litoral, né? Se tornou um lugar muito complicado para se viver em relação à segurança. Então, sendo bem honesto aí, né? Cidades de praia realmente tem essa característica de cidades assim que não tem uma segurança tão boa que nem no interior, né? Isso é experiência própria, aí já morou em vários lugares. E esse é um grande problema de morar na praia, mas tem os seus pontos positivos também. Agora falando de uma outra cidade que para mim é a melhor de todas, a que eu falei anteriormente, que é a cidade de Ribeirão Preto, né? Uma cidade muito bacana, uma cidade que eu gostei bastante aí quando eu tive essa experiência, uma cidade grande pra caramba também, né? Mesmo a quantidade de habitantes é de Sorocaba um pouquinho mais, acredito que hoje Ribeirão Preto está na faixa de 700 mil habitantes, mais ou menos. Cidade gigantesca, muita oportunidade de trabalho, área industrial, área do campo muito forte, área comercial nem se fala, tem muito shopping, muita oportunidade de trabalho, tem um clima legal, é muito quente, para quem está acostumado aí vai gostar, não chove tanto, então eu gosto bastante desse clima de interior. Eu acho Ribeirão Preto hoje uma das melhores cidades do Brasil para você se viver, por causa dos aluguéis são muito baratos em relação a outros lugares no Brasil, né? Realmente eu adorei o que eu vi em Ribeirão Preto em todos os sentidos, né? A única coisa é por não ter a praia, né? A famosa Califórnia brasileira, que hoje eu entendo porque Ribeirão Preto é chamado como Califórnia brasileira por causa da Avenida João Fiuza, que é uma avenida muito conceituada em Ribeirão Preto, que tem regiões muito nobres, prédios muito altos, né? Palmeiras grandes, parecendo um pouco com Beverly Hills, uma região muito bonita de Ribeirão Preto. É uma cidade bem legal, então para mim hoje Ribeirão Preto é sim, com certeza uma das melhores cidades do Brasil para se viver. E São Paulo em si, né, o estado tem muita região legal, para vários estilos, lógico, tem cidades menores aí também que são muito boas, né, cidade de Franca é muito boa, cidade de Taubaté bem legal também, cidade de Itu bem bacana, esqueci outras cidades também que são muito boas, que são maiores, a cidade de Campinas, bem legal, Guarulhos também, mas essas são cidades mais movimentadas, talvez não tenham a mesma segurança dessas cidades que eu falei anteriormente. Então eu acho que para quem busca um equilíbrio, né, entre qualidade de vida, ganhar dinheiro, essas são as melhores cidades aí do estado de São Paulo, na minha opinião. Eu acho que isso é só uma opinião pessoal minha, né? Se você gostou, se você concorda ou discorda de alguma coisa, deixa aí nos comentários o que você acha, o que faltou, né? Ou o que você concorda com o que eu falei. Mas para mim, Sorocaba, São José dos Campos, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto também, outra cidade muito parecida com Ribeirão, mais próxima de Minas Gerais também, cidade excelente. Então são cidades grandes, né, do interior de São Paulo, que são muito boas, cidade muito desenvolvida, muito moderna, tem bastante opções de coisas para você fazer. Os aluguéis no interior são muito mais baratos do que no litoral, essa é a grande realidade, isso que desanima bastante a morar no litoral no momento, porque os aluguéis são caríssimos e isso é um grande problema, porque nem todo mundo está disposto a morar em bairros, né, mais perigosos e pagar mesmo assim um valor muito alto. Então a opção é migrar para
pro interior, morar numa outra cidade interior aí, São Paulo, ou de outro estado que ainda fica mais barato ainda. Até vou fazer vídeos sobre Minas Gerais, por exemplo, que em regiões muito baratas para se viver e que vale super a pena. A experiência foi muito boa, então eu vou passar isso nos próximos vídeos aí para vocês, beleza? Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante para nós, e até a próxima. Valeu!